pessoal, como é que vocês estão? Tudo ok? Tudo bem? Opa, eu espero que sim, sempre. Pessoal, nós viemos aqui para fazer mais uma edição tradicional do Jornal do Masa. Ontem nós fizemos uma sobre ciência pura. Hoje a gente vai continuar comentando sobre a ciência pura. Vamos pegar a mesma sequência, falando sobre o novo obscurantismo, o obscurantismo do século XXI. A ignorância parece estar vencendo a sabedoria, a pesquisa e a ciência. E a gente já discutiu vários assuntos aqui nessa reportagem. Falamos sobre o curandeirismo, sobre antivacina, sobre a disputa entre a ciência e o pós-modernismo. Estávamos falando do extraordinário terraplanismo, né? E vamos voltar então sobre esse terraplanismo que nós acabamos concluindo com a ajuda do pesquisador, psicólogo Renato Pilati da UNB, que o terraplanismo não é ciência. Nada mais é do que o raciocínio do pós-modernismo que diz que a verdade, ela é uma construção social, ela não é uma construção objetiva. Então, se tem um grupo lá no Facebook que fala que pedra é madeira, todo mundo acredita, eles falam, eles acham que é fato e beleza. Exatamente o que acontece com o terraplanismo. Deter um conhecimento que ninguém mais detém, claro, é muito atraente, né? Sobretudo por quê? Porque eles criam convenções, heróis entre eles, vendem livros, ganham dinheiro, ficam ricos e acham que estão desafiando os maiores luminares. Mas por que eles não inventam um satélite? Por que eles não inventam um celular, uma nova tecnologia de comunicação e usam aquilo que a ciência fez para poder promover as suas, digamos, deixa eu procurar um termo para não... suas construções sociais para evitar xingar as pessoas por aqui. Teorias da conspiração oferecem explicações simples para fenômenos complexos. Como a maior parte das pessoas não gostam de estudar, elas acham que quando se dá uma explicação simples, que elas são inteligentes porque conseguiram entender. E não é nada disso, mas traz conforto. E é isso que elas querem. Por isso que elas buscam teoria da conspiração. Ou fazem as pessoas acreditarem possuir conhecimentos secretos que os poderosos querem ocultar, resume a The Economist, uma das maiores revistas de economia do mundo. Eles tendem a ser populares entre pessoas com menos índices de escolaridade, que não confiam nas instituições públicas. Então a The Economist, de uma forma sutil, mas irônica, acaba dizendo que essas pessoas elas tangenciam o analfabetismo funcional. A perspectiva bíblica adotada por boa parte dos terraplanistas acrescenta um outro fato. A tradição judaico-cristã prevê um cosmos com início, meio e fim. Uma pessoa que parte daí tem dificuldades em aceitar uma cosmologia em que o universo é infinito e a Terra não ocupa uma posição privilegiada. Pois é. Por quê? Porque essa é uma perspectiva que foi construída há pelo menos 4.000 anos e tem gente que acredita que isso ainda tem valor, é verdadeiro. Por quê? Porque traz conforto, cria uma zona de conforto, não as obriga a pensar, elas conseguem entender aquilo que o outro fala, não precisam se esforçar e isso é muito cômodo. A ciência é o caminho exatamente oposto. A cada dia você aprende aquilo que você sabia, que você imaginava que dominava, está completamente ultrapassado. Hoje, conhecimento em qualquer área, ele dobra uma vez por ano, exatamente, a cada 12 meses, tudo que nós conhecemos dobrou. Então, quer dizer, se você não estuda constantemente, isso dá muito trabalho, requer muito esforço, muita dedicação, para você chegar no final do dia e entender que sabe quase nada ou não sabe nada.
E aí isso tira você da zona de conforto. E isso não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que estar preparada para se desequilibrar dentro daquilo que ela acredita, ok? Mas, vamos lá, paciência. O modelo terraplanista dá a seus seguidores o conforto que a astrofísica não fornece. Eu estou dizendo para vocês, a ciência é desconfortável e o terraplanismo é confortável. Você não precisa pensar, é só aceitar. Nele é impossível transportar o domo em forma que cobre a terra onde ficam as estrelas. Gente, os gregos acreditavam nisso 600 anos antes de Cristo. Isso aqui é tão elementar que eu nem expliquei no canal Geomasa. Eu expliquei no Masa Mundi. O primeiro modelo que os gregos tinham, eles acreditavam que a Terra era parecida com uma pizza. Eu até desenhei, tem a aula na lousa, e ela era coberta com uma tigela de cabeça para baixo. É nessa tigela de cabeça para baixo que o Sol percorria, fazia sua trajetória. É igualzinho o domo. Só, gente, que ele não fala, esses terraplanistas, que 500 anos antes de Cristo, quando os marinheiros que navegavam pelo mar Mediterrâneo, que era o mar mais famoso da época, eles viam o navio apontar vindo do horizonte, e eles não viam o navio aparecer de uma vez, eles viam primeiro o mastro, depois a casa onde ficava o mastro, depois o casco do navio, provando que a superfície da Terra era esférica. Isso, gente, há 2.500 anos, mas tem gente que ainda acredita que a Terra é uma pizza e que tem uma tigela em cima pintada de azul, em que à noite, por falta de luz, fica lá uns furinhos por onde passa a luz. Paciência. Tudo acabaria ali a um raio de poucos quilômetros do chão, como no filme O Show de Truman. Esse filme é muito interessante, você pode assistir, em que as pessoas tendem a transformar a vida, gente, numa grande mentira, né? Numa grande filmagem. Essas coisas que tem a Fazenda, BBB, esse tipo de coisa aí, que eu nem sei o nome, também não me interessa por saber, minha cabeça tem outros interesses, né? Muita informação, então esse tipo de coisa não me interessa. Mas o Show de Truman é isso, né? E aí ele descobre que aquilo nada mais é do que um truque de televisão. Então ele sugere que, na verdade, essa forma de ver a Terra nada mais é do que um truque. Se de um lado a ciência sofre com quem não consegue lidar com os desdobramentos filosóficos de suas conclusões, de outro ela sofre com quem se entusiasma um pouco demais com esses desdobramentos. E nenhuma ciência hoje sofre mais desse exagero para pior que a mecânica quântica. É que as pessoas têm a impressão que elas conhecem de física no nível tal que elas podem usar o termo quântico da forma mais abrangente possível. Então hoje fala-se de palestra quântica, medicina quântica, cura quântica, mude a sua empresa a partir da mecânica quântica. E amigo do céu, eu vou falar uma coisa bem verdade para você. Se tiver no planeta umas 10 dúzias de pessoas que sabem de verdade o que é mecânica quântica, olha, eu sou capaz de raspar a barba aqui na frente. Porque isso aqui, gente, não é conhecimento para amadores. Você tem que estudar muito, conhecer muito. Talvez muito mais do que a maioria que está me ouvindo imagina. Então, um conhecimento muito complexo. Mas é assim mesmo. Olha lá o capítulo que ele começa. Esoterismo quântico. A mecânica quântica é o ramo da física que se dá melhor em descrever os fenômenos que acontecem em escala microscópica. Eu tenho um programa aqui, pessoal, uma playlist, o colapso do universo, onde eu explico passo a passo como é que funciona o universo, mas de uma forma muito simples.
E a primeira parte eu falei sobre partículas e forças. Gente, ali tem alguns princípios da mecânica quântica, mas aquilo que eu falei não é 1/1000º do conhecimento que está envolvido na mecânica quântica. E tem gente aí que se acha gênio, que acredita que pode usar a mecânica quântica da forma, digamos, mais comum, mais cotidiana possível. É que o comportamento da matéria em nível atômico e subatômico, ela é muito diferente do comportamento que nós temos. Se eu falasse que é possível ultrapassar uma parede, vocês me achariam louco. Mas, quando se forma um elétron, devido a um tipo de desintegração dentro do núcleo, o lugar do elétron não é dentro do núcleo. E a natureza avisa ele que ele não pode ficar ali. Só que ele não tem energia para sair do núcleo. Como é que ele sai? Ele empresta instantaneamente um pouco de energia da blindagem do núcleo, sai e devolve. Explicando em miúdos, é como para eu atravessar uma parede, eu pegaria um pouquinho dos tijolos, incorporaria esses tijolos a mim, abriria um buraco, passaria pela parede e depois devolveria os tijolos. É essa a ideia. Gente, mas isso quando se traz para nível de equação, não é qualquer brinquedo. Bem, vou parar por aqui, vou trocar de reportagem, falando sobre o novo obscurantismo. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter, que eu estava falando de uma constelação de problemas da Galileu, que foi a última reportagem da edição anterior, e faltou apenas um parágrafo para eu terminar uma constelação de problemas. Então eu vou terminar, depois a gente faz a conquista da Lua com mais vagar. Então a gente disse que atualmente existem 5.000 satélites operando em órbita, mas que a SpaceX é a única empresa privada norte-americana no momento a ter aprovação para lançar seus satélites. E a SpaceX recebeu a aprovação do governo para lançar até 12.000 satélites. Ela vai lançar 800 satélites para criar um sistema de internet global ultra rápida, a Starlink, que vai concorrer com a tecnologia 5G da Huawei chinesa. Já a Amazon, que também está trabalhando em um projeto para oferecer internet de alta velocidade, ótimo, hein? Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor, barateia para burro. Afirma que lançará 3.000 satélites, 4 vezes menos do que a autorização que tem o nosso Elon Musk. Só que o Jeff Bezos, que é dono da Amazon, que é muito mais rico do que o nosso Elon Musk, também tem as suas influências. Teremos um engarrafamento espacial? Termina a Vanessa Santamori, segundo os astrônomos, sim. Porque se nós temos 5.000 satélites, a SpaceX vai lançar mais 12.000, a Amazon mais 3.000, eram 5.000, serão 20.000. E isso é óbvio que vai preocupar e muitos astrônomos. Mas eu que disse, eles têm que criar um olho artificial, que já existe, né? Que corrige as distorções, inclusive, o CCD, e esse novo CCD precisa interpretar o que é o satélite, que é a luz refletida, do que é, de fato, a luz natural. Mais um desafio para os astrônomos e para os físicos, e isso é perfeitamente tranquilo de se obter. Ok? Terminamos então, não vamos começar mais nada com a Galileu, vamos voltar ao dossiê super interessante de julho de 2019, edição 404A, que fala da conquista à Lua. No programa anterior, eu falei sobre o pequeno passo e o grande salto, que foi como abriu a edição especial do editor Salvador Nogueira. Depois falei para vocês dos planos da revista,
que vai dividir então essa história em 4 partes. Primeira parte, a corrida. Segundo, o projeto Apollo. Terceiro, a herança. E quarto, o novo projeto lunar, que é o Artemis. Vamos então começar com a corrida? Vamos lá, vamos ver o que ele diz para abrir. O texto também é do editor Salvador Nogueira. Numa disputa desenfreada para ver quem tinha maior poderio tecnológico, sem falar em foguetes capazes de transportar ogivas nucleares mais devastadoras, Estados Unidos e União Soviética disputam palmo a palmo, voo a voo, os cerca de 384 mil quilômetros que separam nosso planeta de seu único satélite natural, a Lua. Se você quiser conhecer, gente, eu aqui na playlist do Jornal do Masa, há cerca de um mês eu tenho 3 programas. Eu contei a história do homem à Lua e para além, e isso eu fiz em 3 programas, a última parte. São reportagens, 3 partes, a última parte. E mais recentemente, a questão de uma semana, nós fizemos aí 2 programas especiais exclusivamente do homem à Terra-Lua. É até fácil identificar que eu posicionei a câmera errada e cortei a minha testa. Então, beleza, ali dá para vocês, então, terem a noção da evolução histórica detalhada que dá base para o texto do Salvador Nogueira. Mas aí a gente já vai abrir, né, os trabalhos para analisar. Aqui vocês estão vendo o primeiro ser vivo a ir ao espaço, que é uma cadelinha russa, laica, né? E o primeiro cosmonauta, que é como os soviéticos chamavam os homens que iam ao espaço. Os soviéticos chamavam de cosmonautas, os americanos de astronautas, os chineses chamam de taikonautas, ok? É só uma variação, mas cada um dá um nome específico, nada mais são do que pilotos que vão ao espaço. Lembrando que o espaço é definido pela Federação Internacional de Aeronáutica e Astronáutica a partir da linha de Kármán, ou seja, a partir de 100 quilômetros de altitude você já é considerado um astronauta, logo você tem um voo no espaço, ok? Bom, vejamos o que diz a legenda. Yuri Alexeyevich Gagarin, o primeiro humano no espaço. Vejam então essa foto em preto e branco, primeiro homem no espaço, 12 de abril de 1961, na famosa espaçonave Vostok 1, em russo, pronuncia-se mais ou menos assim, Vostok, né? O O, ele se escreve O, mas tem som de A, e o 1 em russo é Adin. Então, o nome, se você ouvir a transmissão em russo, você vai ouvir Vostok Adin. E Vostok em russo quer dizer Oriente, Oriente 1, ok? Ao lado, foto número 2, a cadela laica que voou no satélite Sputnik 2. Aqui está a cadelinha laica, né? Era da raça laica e parece que ela se chamava Krudyavica, que em russo quer dizer crespinha, a raça que era laica. O pessoal dá uma confundida com isso, mas também não tem problema. Eu só estou falando porque às vezes está lendo algum texto especial e acaba encontrando essas informações que se chocam. Tá. Sputnik, Laika e Gagarin é o título do começo da corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética, a famosa corrida espacial. Sputnik é o nome do primeiro satélite, lançado dia 4 de outubro de 1957. Sputnik Zenlia Adin é o nome correto. Sputnik quer dizer companheiro, Zenlia quer dizer terra e Adin quer dizer tudo em russo. Sputnik Zenlia Adin é o nome do primeiro satélite lançado em 1957. Mas você pode chamar só de Sputnik. E aqui tem os 2 pioneiros do espaço, né? A Laika, essa cadelinha, e o primeiro cosmonauta, que é o Gagarin, que foi ao espaço 12 de abril de 1961, 3 anos e meio
depois do lançamento do primeiro satélite. Vamos lá ver o que o texto diz. Em apenas 4 anos, a União Soviética lançara o primeiro satélite, o primeiro animal e o primeiro humano ao espaço. Perdendo feio, os americanos se viram obrigados a mirar mais alto, a Lua. Então, exatamente isso. Quem iniciou a guerra espacial na frente, a corrida espacial na frente, foi a União Soviética, bem na frente dos Estados Unidos. E ele, obviamente, competindo num sistema oposto, o sistema socioeconômico. A União Soviética representava o socialismo, os Estados Unidos o capitalismo. Ele se propôs a superar e conseguiu fazê-lo em relação à União Soviética. Mas no começo comeu muita poeira. Vamos lá. Apesar da dianteira soviética, o satélite americano Explorer 1, ou Explorer 1, foi o primeiro a detectar os cinturões de radiação que existem ao redor da Terra. Aqui a super interessante trabalha algo que a gente tem que tomar muito cuidado para não beirar o sensacionalismo, né, gente? Então, claro que o Sputnik foi o pioneiro mais importante e cada satélite lançado descobriu uma coisa nova. Como cada missão espacial tripulada vai sendo melhor que a outra. Então, é óbvio que a contribuição de cada um é importante. Então, não pode, assim, às vezes é meio complicado dar esse viés para o olho, porque o Sputnik também teve as suas contribuições. Mas vamos lá. 4 de outubro de 1957 foi o dia em que a humanidade acordou para o espaço. Pela primeira vez, a Terra tinha um astro companheiro em órbita de si, que não era produto direto da natureza, um satélite artificial. Tudo começou neste dia, é um dia histórico, importante, e hoje, como a gente viu na reportagem do Galileu, nós temos 5.000 satélites, tão comum que eles são. E né, nós vimos que 2 grandes empresas, a Amazon e a SpaceX, têm autorização para lançar mais 15.000. Ou seja, cada vez mais comum. Isso ajuda nas telecomunicações, isso ajuda as distâncias diminuírem, as pessoas se comunicarem. Então, graças à ciência, à pesquisa, a gente vai cada vez mais longe. O lançamento do Sputnik, conduzido pela União Soviética, deu início à chamada corrida espacial. Ninguém sabia direito o que estava por vir, é verdade. Tanto que na edição do dia seguinte do jornal oficial da União Soviética, Pravda em russo quer dizer a verdade, o jornal oficial soviético nem foi a manchete principal. Só saiu no pé da primeira página. Por quê? Porque a União Soviética, na época, gente, ela estava tão na frente em tantos quesitos que eles reputaram que isso era apenas mais uma aplicação daquilo que a União Soviética estava fazendo. Então, não despertou a atenção do Pravda, como, por exemplo, despertou, melhor dizendo, a atenção dos americanos. O que os americanos vão ver no satélite? A capacidade dos soviéticos lançarem um foguete em cima de um satélite. Quer dizer que eles podiam colocar no lugar do satélite uma ogiva, uma bomba atômica em qualquer lugar do mundo. E os Estados Unidos não tinham essa capacidade de revidar. Então, por isso que ele saiu correndo desesperado atrás da União Soviética. Não é o satélite em si que preocupou os Estados Unidos. A liderança tecnológica da União Soviética lançaram o satélite que preocupou os Estados Unidos, mas a capacidade que a União Soviética adquiriu a partir do lançamento do primeiro satélite, colocar de forma remota e controlada uma bomba em qualquer lugar do planeta. E isso trouxe muito medo para os americanos. Tanto que 3 meses depois eles lançaram o Explorer 1 e tudo ficou igual. Mas a hora que os americanos acharam que tudo ficou igual, vêm os soviéticos e lançam novos objetos tecnológicos no espaço. Nem mesmo o premier soviético
Ele usa essa expressão premier. Premier, gente, normalmente é a abreviatura de primeiro-ministro. E não é o caso. No caso da União Soviética, o líder máximo não era primeiro-ministro, gente. Ele era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Sejamos corretos. Nikita Sergeyevich Khrushchev se tocou da importância do negócio. Mais tarde, ele relembraria o episódio assim: quando o satélite foi lançado, eles me telefonaram dizendo que o foguete tinha tomado o curso correto e que o satélite já estava girando em torno da Terra. Eu parabenizei o grupo de engenheiros e técnicos nesse feito impressionante e calmamente fui para a cama. Tá certo. Ele provavelmente se percebeu da capacidade que a União Soviética tinha de colocar uma bomba em qualquer ponto da Terra de forma remota, de forma precisa. A gente não pode se esquecer que o líder desses engenheiros é um dos pioneiros da astronáutica, que é o Sergei Korolev. O texto não fala, mas eu já estou antecipando. Nos Estados Unidos, contudo, a reação foi muito diferente. Perceberam, né, gente? O jornal The New York Times, da mesma data, estampou o lançamento com uma manchete de 3 linhas em letras garrafais. Soviéticos disparam satélite terrestre para o espaço. Está circulando o globo a 18 mil milhas por hora. Esfera é rastreada em 4 passagens sobre os Estados Unidos. E o medo dos americanos que um satélite desse pudesse estar equipado com uma bomba e jogar em cima de uma cidade americana sem defesa naquela época. Porque não havia o sistema de antimísseis que existe hoje. Imagine o desespero dos americanos. A reação foi de choque, no que ficou conhecido como efeito Sputnik. Pela primeira vez, desde o início da Guerra Fria, os americanos se sentiam em inferioridade tecnológica e militar comparados aos soviéticos. E por quê? Porque os Estados Unidos, no início da Guerra Fria, ele vai desenvolver a arma mais poderosa do momento, que é a bomba atômica, que a União Soviética levou 4 anos para igualar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos desenvolve o projeto Manhattan, explode a primeira bomba atômica em 1945, os soviéticos em 1949. Quando os soviéticos começam a comemorar, os Estados Unidos explode a primeira bomba de hidrogênio em 1951. A União Soviética demora 1 ano, encurta a distância, mas consegue também a bomba de hidrogênio. Agora, em 57, ao lançar o primeiro satélite, pela primeira vez a União Soviética lidera a Guerra Fria. Até então, a Guerra Fria era sempre liderada pelos Estados Unidos. Então, ocorreu um desequilíbrio para o lado vermelho, para o lado socialista. Diante de tamanha comoção, o grupo de engenheiros e cientistas liderado por Sergei Korolev, até que enfim, o pai do programa espacial russo, não perdeu o timing. Menos de 1 mês depois, em 3 de novembro daquele ano, voaria o Sputnik 2, transportando a bordo a cachorrinha Laika. Era a sinalização de que a União Soviética pretendia levar humanos ao espaço. Os Estados Unidos iam lançar seu primeiro satélite só em janeiro de 1958. E no segundo satélite, a União Soviética já coloca um ser vivo no espaço. Haja choque, haja coração para os americanos. E de lá poderia sobrevoar os Estados Unidos quanto quisesse. Sem falar que foguetes capazes de colocar espaçonaves em órbita também poderiam transportar com facilidade bombas nucleares até o outro lado do mundo, sem grande demora ou impedimento. E este era o grande temor americano. Não era a ciência, não era a liderança tecnológica, não era um efeito pirotécnico de cachorro, de gente no espaço, mas o temor de não ter defesa. É isso que atormentava os Estados Unidos.
O governo americano precisava responder. Por ordem do presidente Dwight Eisenhower, o programa de satélites foi acelerado e a primeira tentativa de responder ao Sputnik veio em 6 de dezembro de 1957. Veio, mas deu chabu. O foguete não subiu. Diante das câmeras, o foguete Vanguard subiu por apenas 2 segundos antes de despencar e explodir sobre a plataforma. Papelão! Além de tudo, ainda passa uma vergonha histórica. Bom, gente, vou ficando por aqui. No próximo programa a gente volta para fazer o novo obscurantismo, a conquista da Lua e quem sabe uma nova reportagem sobre a Galileu. Até breve, tudo de bom. Tchau, gente.